Estamos de volta, são 7 horas e 48 minutos, 7h48, muito bom dia para você ligado aqui na Rádio T, está no ar o nosso T-News e quarta-feira é dia da gente falar de reprogramação biológica, é dia de receber o Maurício Valente, criador da reprogramação biológica, e está com a gente aqui. Bom dia, Maurício, seja bem-vindo à Rádio T. Ô, Diego Caetano, prazer em revê-lo, um excelente dia para vocês aí, ouvintes, para você, Diegão. E para vocês que estão aqui nas nossas mídias sociais. Pode seguir você já, né, Maurício? É isso aí. @Maurício Valente Oficial. Oficial, né? Maurício Valente Oficial. Você está aqui no meu perfil e vai ser uma honra para mim. Pois é. Hoje a gente separou um tema muito interessante. A maioria dos nossos ouvintes já tem filhos, né? Estão ouvindo a gente também. Os que não têm são filhos, obviamente. Então tem os dois lados da história. E o nosso tema de hoje é pais curados, filhos saudáveis. A gente quer trazer uma reflexão aqui, começar conversando com o Maurício sobre como é que os traumas, as dores e os sofrimentos dos pais podem influenciar a vida dos pequenos. Tem gente que acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem e muito, não é verdade, Maurício? Total, Diego. Total assim, ó. A gente já começa aliviando bem a barra dos pais, né? Porque isso aqui não é nós não somos juiz de direito nem promotor público, perfeito, tá? A gente já começa aliviando bastante. Os pais são humanos, perfeito? Nós somos humanos. Eu também sou pai. Você aí que está me ouvindo é mãe ou é pai. Então, assim, o Diego é pai. Então, assim, a gente é humano, a gente tem falhas. Porém, nós temos responsabilidades. Então, tem diferença entre a gente não ser perfeito, mas a gente ter responsabilidade. E a gente tem que lembrar que muitas vezes, quando a gente se torna pai e mãe, a gente se torna sem olhar e sem curar das nossas próprias dores. Então a gente se torna pai assim, vamos viver na vida, vamos no piloto automático, eu faço isso, eu cresci, agora estou namorando, agora casei, agora engravidou. E aí você acaba sendo pai e mãe sem um preparo, né? Sem ter um trabalho interior. E aí você vai levar toda aquela sua dor para a sua criança, ou para um filho, ou 2, ou 3 filhos, ou mais. E você acaba transmitindo isso para eles. Quais são as coisas mais comuns que os pais transmitem, né? Os pais transmitem intranquilidade, insegurança. A gente vê muito pais que cobram demais dos filhos, hiperprotegem ou largam demais. Pais que tudo que o filho faz, eles tratam como culpa. Então, uma vez eu vi uma reportagem, agora recente, um cara deu uma jarra de suco de uva para a filha colocar num copo. Aí a filha derrubou tudo. Uhum. Aí a maioria, né? Encheu o copo, mas caiu muita coisa. Aí a entrevistadora falou, você não vai cobrar ela por esse líquido que caiu? Ele falou, não, eu quero que minha filha aprenda a pôr um suco num copo sem culpa. E aquilo me tocou profundamente, porque os nossos filhos não podem errar nada, porque a gente já chega em cima. Então eles crescem com culpa, querendo agradar a gente. Aí o que aconteceu com a gente vai acontecer com eles, Diego. Eles vão crescer sem identidade. Se a gente olhar para a nossa história hoje como adulto, para a sua, Diego, para a minha, para você que está nos ouvindo, nós somos seres muito sem identidades, porque nós tivemos que agradar alguém. Então você que está ouvindo, que fala assim, eu não consigo falar não, eu me importo demais com o que o outro pensa, isso aí de onde veio? Veio tudo lá de trás, onde você tinha que agradar e você não podia ser você. Onde você não pôde ser você, porque você teve que agradar. Então, a ideia jamais é julgar, a gente não faz julgamento, mas é chamar os pais para a responsabilidade da presença, da cura. Maurício, mas eu já tive filho agora, e agora complicou, eu estou ouvindo você falar. Não complicou não, dá tempo, né? Tem um professor de mestrado meu que falava antes tarde do que mais tarde, né? Tem um ditado, então vai agora, corre atrás de conhecimento, corre atrás de você melhorar, para que você possa inspirar melhor teu filho e cumprir melhor essas responsabilidades, Diego. A gente começou a falar aqui, você começou falando sobre a pessoa se transforma em pai, se transforma em mãe e coloca as suas dores. Tem gente que às vezes está ouvindo a gente e pensa, mas eu não tenho dores. Virei pai, virei mãe, não tenho dores. Essa é uma informação que muita gente acaba negligenciando e só lá na frente, quando o conflito já está presente, que acaba descobrindo isso, né? É isso aí, agora você colocou muito bem, Diego, parabéns. É exatamente isso, a gente acha que a gente sempre tá bom, né, Diego? Uhum. A gente sempre tá bem, eu não tenho nada, eu sou um problema do outro, eu sou perfeito. E aí todo mundo, pessoal, a gente tem que pôr na cabeça, nós somos constituídos de luz e sombras.
Todo mundo. Nós temos a parte... Eu não gosto de usar boa e mal, porque isso é dualidade. Nós temos que caminhar para um mundo de polaridade. O mundo de polaridade é onde eu aceito o bem e o mal. Ou seja, eu aceito a noite e o dia. Quem é bom? A terra e a água. A terra suja, a água limpa. Então, a terra é do mal, a água é do bem. Não é o caso. Né? Não é o caso. Nós precisamos dos dois. Então, nós temos que viver um mundo mais de polaridade e não de dualidade. Dualidade não presta, tá? Então, assim, a gente tem que entender que nós somos luz e sombra. E isso faz parte da vida, faz parte da nossa criação, faz parte do que a gente sofreu. Então, a gente ter coragem de olhar para isso e reconhecer. Hoje tenho percebido, Diego, em consultório e tal, que o reconhecimento é a chave, é a cereja do bolo para a virada de chave. Ou seja, quando eu reconheço, cara, tem algo em mim que está disfuncional. Não é certo, não é errado, não é mal e não é bom. É disfuncional. Eu acho que eu sou um pai que estou um pouco distante. E quando eu estou em casa, eu não estou dando todo o carinho que as minhas filhas ou os meus filhos merecem. Então, pera um pouquinho. Deixa eu entender o que está por trás disso. É se abrir, é ter humildade. Reconhecimento é um sinônimo fortíssimo de humildade. Agora, tem homens, por exemplo, incrivelmente isso acontece mais no mundo masculino. Pouquíssimas exceções no mundo feminino. É o seguinte, o homem acha que os outros é que tem problema. Então ele vira para a mulher, ele fala, olha, você é que é a problemática, eu não tenho nada. Você que é... Eu pego esse consultório direto, tá? Casais que vão tratar comigo. Então, a gente precisa gradativamente ir virando essa chave, né? Nós homens precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. Eu um dia precisei. Então eu fui buscar. E o quanto isso fez diferença na minha vida para conseguir ser um homem mais íntegro, para conseguir ser um marido melhor e conseguir ser um pai melhor. É uma resposta para a gente mesmo, né? Não precisa ser para o outro. Não é para o outro. A procura é sua, né? E com humildade, o reconhecimento, aí com certeza você vai ser um pai mais equilibrado, um homem mais equilibrado, você automaticamente vai ter um relacionamento mais equilibrado. Resultado nos filhos vão ser fantásticos, né? Isso que eu queria falar, Maurício. Talvez tenha alguém ouvindo a gente aqui e pensar, mas como é que eu vou identificar se esse problema está acontecendo comigo? Normalmente a gente acaba entendendo no comportamento das crianças um reflexo que nós estamos passando para os nossos filhos, né? Eu sou pai e nós temos um laboratório em casa com duas meninas que me dão plena certeza que realmente é isso, né? Quando eu tô numa chateação ou tô com algum problema meu, normalmente elas, né, as minhas filhas, acabam recebendo aquela energia não tão boa. Como é que eu enxergo isso nos nossos filhos também? E quais podem ser, né, Maurício? Você conhece mais os caminhos, quais podem ser esses sintomas aí que os nossos filhos estão apresentando? Maravilha, Diego. Pode ser desde sintomas físicos, né? Crianças que ficam doentes com muita frequência, febrinhas, resfriadinhos, você, como diz meu pai, põe as barbas de molho, fica de olho, porque isso é um problema dos adultos, tá? Principalmente das crianças na primeira infância. Até 3 anos. Até 7, 8 anos. 7, 8 anos da primeira infância. Então, é muito importante que a gente fique de olho no comportamento delas, na escola. A criança, igual, eu sempre conto essa história e vou repetir. Um dia a Estela tinha 4 anos, 3 para 4 anos, eu cheguei para buscá-la na ginástica. Ela tinha 4 anos, que ela entrou com 4 anos, ela mordeu uma criança. Aí a prof veio falar comigo, falou, pai, a sua filha mordeu aqui um menino, aconteceu isso. Falei, cadê a mãe? A mãe já foi, mas eu conversei com ela, falei, não, depois eu vou conversar com a mãe do menino, tal, fui ver o que aconteceu. Eu cheguei em casa, não falei nada para Estela, chamei a minha mulher. Falei, Sara, entrei no quarto fechado, falei, Estela mordeu uma criança. Eu falei, quem que a gente quer morder? Eu chamei a Sara imediatamente. É um reflexo. Né? É um reflexo. Então, comportamentos de criança, o não falar, inclusive não está necessariamente ligado a vocês pais, mas pode até ser do sistema familiar. O não falar, crianças extremamente nervosas, crianças extremamente apáticas, né? A criança tem sintomas direto, vive com problema. Qualquer sinal vale a humildade dos pais de falar, gente, eu acho que a gente precisa olhar. Tanto que no meu consultório, a minha secretária é orientada, quando o tratamento é de criança, eu não quero ver a criança. Eu quero ver os pais. O primeiro encontro é com os pais. Tá? Então, isso é responsabilidade. Mas sem culpa, galera, porque eu também sou pai, nós somos imperfeitos. Não acabei de falar que minha filha mordeu uma criança? Eu não prego a perfeição nem para mim, só porque eu estudo. Nós somos muito, criança agitada, a Jordana está colocando aqui. Pai, sistema familiar, tem que olhar para isso, Jordana.
tá? Então, a gente precisa entrar, a Jordana pergunta, o que é? Isso é muito relativo. A gente tem que conversar com os pais para entender. Normalmente, crianças muito agitadas são conflitos de separação. Via de regra, tá? Mas em biologia não existe regra. Então, o conselho que eu dou para vocês é assim, vamos acordar a gente como seres humanos, né? E com certeza como pai, vamos reconhecer as nossas sombras. Nós não temos só luz. Nós temos muita sombra. E o problema é que às vezes dói olhar, né, Diego? A gente aprendeu que o tempo é senhor de tudo em muitos casos, né? Então, às vezes a gente escuta esse conselho, não, deixa passar essa fase, um dia vai passar. Mas muitas vezes, se essa fase da criança acabar perdurando, pode causar um conflito lá na frente, não é verdade? Perfeito. Ela pode ter um problema depois, né? Os estudiosos colocam que a gente é o que a gente é como adulto, aquilo que a gente passou como criança e que ficou mal resolvido. E, aliás, muitas coisas ficam mal resolvidas, porque sabe um problema, resumidamente, Diego, que acontece muito na infância, a criança ela não tem maturidade. Então, quando ela passa por uma adversidade, uma briga na escola, por exemplo, teve uma treta lá na escolinha. Como ela não tem maturidade para lidar com isso, quem deveria ser as pessoas que trouxesse um novo ressignificado, uma maturidade para ela dentro de casa? Os pais. Só que às vezes os pais estão mais doentes que a própria criança. Querem brigar com a outra criança. Quer brigar com a outra criança, e vai na família do outro, e briga com a família do outro, entende? Aí a criança não consegue corregular. Ela vive num estresse e ela não consegue corregular. Você imagina que adulto que vai ser. Quando você pega um adulto nervoso, um adulto estúpido, um adulto explosivo, é uma criança que não foi corregulada pelos pais. Porque esses pais, coitados, eles estavam fora da casinha, estavam fora da presença, em estado completamente de dor, né? Dor emocional. Então, veja bem, não somos culpados, mas somos responsáveis por mudar esse jogo. Por mudar esse jogo como seres humanos, como os pais, e poder ajudar melhor nossos filhos, Diegão. Bacana. Essa é uma das abordagens da reprogramação biológica. Eu sei que em breve tem uma novidade, está lançando um curso. Como é que é, Maurício? Conta Semana que vem eu convido vocês, é de graça. Semana inteira eu vou fazer live, Diego, todos os dias, sobre temas de infância, vida adulta, beleza? Vai ser lindo, a semana inteira. Nas redes sociais dá até para enviar pergunta também, né? Dá até para enviar, exatamente. @reprogramação, Maurício Valente Oficial, tá? Então, assim, a semana inteira, gratuito. Aí, domingo que vem, eu vou abrir a nova turma de reprogramação. E você é o meu convidado, a minha convidada. Conheça também, muito bacana. Transforma vidas. Estou aqui dizendo que a minha também foi transformada. Obrigado, querido. Obrigado, viu, pela sua presença.